Uma de Alice Moore e Sarah Polley. Essa é uma diretora novinha. Nós já havíamos discutido o conto e o filme na confraria logo no começo. E a pedidos eu repeti o conto e o filme. E é muito emocionante, né? Essa coisa, todo mundo sabe que eu sou adepta do amor. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale a pena. E é muito difícil, né? Porque fala do Alzheimer, fala do envelhecimento, fala da finitude e do abrir mão dos processos, né? E eu fiquei muito emocionada desde a primeira vez que eu assisti, a primeira vez que eu vi. Tá ruim a internet. Deixa eu só tirar o som das pessoas, senão a gente não consegue falar. Só um pouquinho. Eu peço que vocês desativem o som e só ativem a hora que vocês forem falar, tá? Porque senão eu vou passar o dia, eu passo o tempo todo desativando o som. Quando vocês, qualquer barulho que tenha, interrompe aqui. Peraí, deixa eu só ver se vai dar certo. Pronto, acho que agora foi. Bom, enfim, peraí, pronto. Então, feliz de ter vocês aqui. Difícil essa história dessa pandemia, dessa quarentena que não acaba, mas faz parte. A gente parece que está vivendo o dia da marmota. Acho que eu vou colocar esse filme nos nossos encontros, porque os dias parecem tão parecidos, as coisas parecem que não saem do lugar e que a gente está remando e que o barco não vai para lugar nenhum. Mas o importante é poder partilhar com vocês a vida, partilhar cinema, literatura. Isso tira a gente um pouco dessa história, né? Desse sempre igual, dessa desesperança aí. Então, vendo vocês entrando na história do cinema, né? Mergulhando na tela, lendo, viajando, de alguma forma se identificando com o que a gente lê, faz com que a gente acredite no amanhã. Então, obrigada pela presença, pelo carinho. A Casa Frida aqui é a nossa convidada. Quem quiser falar já sabe que tem que levantar a mão, né? Fiquem à vontade para se manifestar. E muito feliz de ter vocês aqui, viu? Eu vou achar a Lúcia agora, vou passar a palavra para a Lúcia, deixa eu ver se eu acho. Lúcia. Lúcia, pode falar, Lúcia. Não sei se você está me ouvindo, Lúcia? Estou ouvindo, querida. Pode falar que eu estou te ouvindo também. Eu assisti o filme hoje e realmente é muito bom, né? Muito bonito. E o conto é ótimo. Só que eu confesso que eu não consegui fazer ligação com o título do conto. Eu não achei nada de urso e não consegui ligar. Mas, ouvindo vocês, talvez eu entenda alguma coisa que eu não entendi. Mas gostei muito e realmente a personagem... como é que é? Fiona. Fiona é fabulosa, né? E o Brent também, eu acho que é um personagem querido. Nossa, o sacrifício dele, agora pegando no filme, né? O sacrifício dele querendo levar o que a Fiona estava gostando, estava tendo ligação com aquele que não a confundia, né? Não a confundia, porque parece que tinha a mesma coisa que ela. Mas, então, eles estavam se entendendo. Ele conseguiu fazer tudo aquilo, quer dizer, assistia à ligação da Fiona com aquele outro personagem e procurar ajudar, trazendo o personagem de volta para ela. Mas antes, então, ele vai ter o prazer dela
tá reconhecendo de alguma maneira ele, né? Ou pelo menos que foi quem leu o livro para ela e ela sentindo muito prazer em vê-lo, né? Então é muito bonito o filme. Só que eu fiquei com essa coisa aí do urso, sinceramente. Vocês me achem um urso. A Isabel me deu uma indicação, mas eu vou deixar que ela fale, porque eu não concordei, inclusive, com o que ela falou. Tá bom? É isso. Estou aqui, pronta Obrigada. para assistir, me informar nessa turma ótima. Regina, Valéria, você. Carlinha não está aí? A Linda deve estar chegando daqui a pouco. É. Então, aqui estou, atenta para... E Lúcia, Oi, linda. Tá boa, lindinha. beijo. Beijo, querida. Pronto. Obrigada, Lúcia. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela presença, viu? Agora, na minha opinião, o urso atravessou a montanha é que a gente passa para um outro lado, né? A gente vai hibernar de uma outra forma, né? Porque, na verdade, o conto, o filme é baseado no conto. Eu sei. E a Sarah Polley foi muito cuidadosa com todos os detalhes. Ela tinha trabalhado anteriormente com a Julie Christie já, e eu achei que teve uma sintonia dos atores ali e um respeito tão grande pelo que foi escrito, pelas cenas, e mexeu muito comigo, uma direção muito delicada dela. E ela é menina ainda, né? Interessante isso, né? Mas é isso. Na minha fala. Eu fiquei achando que haveria alguma lenda, alguma coisa lá onde eles moravam, que fosse com o urso e a montanha e tal. E que, então, baseado nisso, nessa coisa que é de aquele grupo humano, tivesse ali o urso. Mas sim, então pronto. Você deu uma explicação que... É a minha visão, né, Lúcia? É a minha visão da história. Mas eu acho que foi isso. Mas obrigada pelo carinho, obrigada pela presença, Lúcia. Bom te ver, viu? Igualmente, querido. Beijo para você. Beijo. Obrigada. Valéria, a fala é tua agora, bem. Olá, todo mundo, boa tarde. Então, essa experiência aqui da confraria, ela proporciona mesmo uma vivência, né? Impressionante. E quando eu li primeiro o conto e depois assisti o filme, eu fiquei muito impactada com o conto, né? No sentido assim da crueza do que pode ser a vida, quando, né, a gente passa uma vida toda assim construindo um monte de conhecimento, de lembranças, enfim, né, de tanta experiência para de repente sumir tudo, né? Então, o conto ele me deixou bem angustiada nesse sentido, né? Então eu não consegui sair muito desse lugar. Mas quando eu vi o filme, aí sim deu para eu perceber a delicadeza dessa relação mesmo, né? Como você falou já, né? Assim, qualquer forma de amor vale a pena, né? E aí eu também consegui perceber isso, né? Então a ligação do casal, a dedicação dele, até o sofrimento dele, porque a pessoa ela fica doente, parece que abandona todo mundo, mas ele também estava com um sentimento de abandono, né? Ele também ficaria sozinho. Então eu vi mesmo assim, né, essa delicadeza, essa sensibilidade mesmo entre eles, né, e o que é a vida. E aí eu já não fiquei tão angustiada com esses destinos, né, que de repente a gente pode ter o mesmo, né? Então o percurso assim foi mais bonito mesmo, né? E eu também aqui cheguei a essa conclusão, cheguei assim em duas frases, né? De que o amor ele pode se fazer de várias formas mesmo, né?
e que a solidão é enlouquecedora, né? Porque no outro casal lá, a mulher que depois, enfim, que estava absolutamente carente também, né? E quase pedindo pelo amor de Deus assim para receber um pouco de atenção e de carinho, né? Então esse aspecto assim da solidão, quando a gente já vai amadurecendo, vai envelhecendo, é um ponto que está me chamando bastante atenção e que nesse filme, nesse conto ficou bem evidenciado, né? Tá bom. Pode Então falar, Valéria. é isso. Não, então é isso, assim, em linhas gerais, né? E também como a gente é louquinho, né? Porque mesmo ela não tendo mais a lembrança, como ele ficava com ciúmes, né? Dela com o outro rapaz, com o outro senhor lá, né? Então assim, o que são as nossas emoções, né? Assim, o que somos nós, né? E também só a última coisa agora, se ela, né, se ela já vinha esquecendo lá um monte de coisa, por que que as experiências que foram mais traumáticas, assim, ou quando ela ficou mais magoada, né, assim, eu sei que tem as áreas que são afetadas, enfim, que seria o físico, mas de alguma forma isso me remeteu ao quanto a gente se fixa naquilo que não está resolvido também, né? E lá no começo do filme até me passou pela cabeça se isso não era uma vingança dela, né? De falar assim, agora eu vou deixar você sozinho, fiquei de mal. Mas aí, enfim, sou eu que estou viajando aqui um pouco. Né? Mas foi muito, mas foi assim, foi muito rico, assim, sabe? Foi de fato um tema que mexeu bastante assim comigo e eu estou contente, assim, por incrível que pareça, estou contente de ter podido acessar, né, essas áreas aí também, né? Enfim, então obrigada aí. Obrigada. Imagina, Valéria. Você sabe que essa solidão da mulher do Audrey lá, né? Que ela parece ser uma mulher dura, uma mulher difícil, mas de verdade aquilo também mexeu muito comigo. Num primeiro momento, você fica com raiva da personagem, né? É como se ela estivesse chantageando o Grant para poder estar com ele, né? Mas no fundo não, era uma carência muito, e ela era muito racional, muito prática também, né? Ela tinha que pensar na história dela, na história da casa, de como ela ia ficar, essa coisa de ganhar as coisas dos filhos, né? Que os filhos estão de longe, né? Ficam mandando eletrodomésticos de última geração e não estão presentes fisicamente, né? E difícil isso, né? E aquela coisa que ela descreve, a Alice Munro, ela é em carne viva. Eu adoro, porque ela fala mesmo e ela fala aquilo que a gente não tem coragem de falar. Né? Não tem coragem, aquela coisa do pescoço, aquelas rugas em volta da boca, aquilo que todo mundo fala, meu Deus, mas é fato, né? Aquela coisa daquela cintura marcada, daquela coisa proeminente caindo por cima, enfim, é muito. E essa coisa de ele estar ao lado da Fiona e não perceber que ela envelheceu também, né? Guardar aquela imagem dela, daquela menina, né? Que desafiava ele, enfim. Bem bacana isso. Essa coisa da solidão mexeu comigo também, né? Desse cruzar a montanha, na verdade, porque para mim é uma nova fase, é uma nova direção, é um novo encontro, né? Que a gente é um novo despertar de alguma forma. A vida é isso, né? A gente desperta toda hora para coisas diferentes. Obrigada, Valéria. Obrigada pelo carinho. Ivani, você, bem, pode falar. Boa tarde a todos, obrigada mais uma vez, né? Bom, concordo com você, acho que cruzar a montanha talvez seja, assim, o vazio, né? Mas eu vou, pelas palavras-chave que eu sempre, toda vez eu falo das palavras-chave que foram detectadas, que são o amor, o desamparo, a velhice, perda e memória. Perda, traço, memória. Declinando das palavras velhice e perda da memória, as duas que mais me suscitaram, que me provocaram, foram o amor e o desamparo.
penso que a configuração dos dois, do amor e do desamparo entre eles, é que o desamparo é uma condição necessária para o amor. E buscando no livro, né, um dos mais famosos de Platão, O Banquete ou O Amor, em que Platão diz, né, Zeus, o rei dos deuses, insatisfeito com seus filhos homens, né, ordena a separação de cada ser em duas metades, tornando-os incompletos e desamparados. Mas Eros, o deus do amor, amigo dos homens, cura-os desse mal, desfaz a divisão promovida por Zeus. Então, os homens buscam um parceiro para amar e ser amado, que é um dos métodos do alcance do ser humano em busca da felicidade, que é um antídoto para o desamparo. Mas qual que é o problema, do meu ponto de vista, que o filme e o conto suscitam, né? O amor resiste ao tempo? Penso que não, do meu ponto de vista. Mas a ausência do objeto amado, ou deixar de ser amado, quer seja pela morte, quer seja pela desmemória, deixa o sujeito, o homem, na infelicidade e no desamparo original. Penso que tanto o filme quanto o conto, eles revelam o desamparo na velhice. É isso. Nossa. Obrigada, Ivani, obrigada. É isso mesmo, né? Porque é difícil falar sobre isso, né, também, né, Ivani? É difícil falar sobre a velhice, sobre o É envelhecimento. muito difícil. O desamparo, inclusive, citaram, né? Não adianta eletrodoméstico, porque a velhice ela torna a gente desamparado quando a gente perde, ou mesmo a desmemória, né? O Alzheimer é você perder mesmo alguém, porque é perder a alma da pessoa, né? E você não é mais amado, né, por essa pessoa, porque ela, né, perdeu-se, né? É isso. Eu achei muito lindo, adorei. Obrigada a vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Olha, Lúcia, aqui a Mariângela mandou aqui, escreveu aqui para a gente, dizendo o seguinte: o título um pouco estranho para nós é uma cantiga folclórica norte-americana chamada, que é o nome do conto, o Urso atravessou a montanha. E o ritmo se assemelha àquela canção, ele é um bom companheiro. Ele é um bom companheiro. Sabe? Ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro. Eu não canto nada. E após esse verso que dá nome ao conto, entendemos que o urso atravessou a montanha para ver o que tinha do outro lado. E quando lá chegou, descobriu o outro lado da montanha. E dessa forma, o casamento de 50 anos de Glenn e Fiona muda por conta do Alzheimer que atinge a mulher. Que é uma nova proposta e uma nova visão. Obrigada, Mariângela, viu? Agora, a Diana. Diana, a fala é sua, bem. Tá sem som, Diana. Não acionou ainda. Aí, bom, Foi. já, agora sim. Eu assisti o filme com a Cláudia Cardinale, você falou que era? Não, não. Teve uma versão anterior Não. com a Julie Christie. A Julie Christie é esse filme, Diana, que nós assistimos agora. Foi esse é a Julie Christie que está lá. Mas ela está tão diferente. Quando eu lembro que no outro filme eu via a Julie Christie. Agora eu não reconhecia, não sei se é o formato ou o quê. Eu pensei que esse era outro. E não me pareceu entender que se falou que teve... Eu já tinha assistido ao filme, e então eu conhecia, e ele é exatamente como o conto. O conto está muito bem escrito, e como você diz, ela fala com crueza dos aspectos. Eu lembro, você falou assim do pescoço, da pele do pescoço, eu lembro que ele descreve e diz que tem mulheres velhas com pelos
no bigode, com bigode. Ele até fala que é com bigode. Eu acho que a Valéria disse que se ela já estava esquecendo das coisas, porque que ela lembrava de algumas experiências desagradáveis ou amargas. E ela se referindo à conversa que ela tem. Oi, Cláudia, onde você está? Eu estou te ouvindo. Ela se refere à conversa que eles têm quando ele está levando ela para aquela clínica, e ela faz uma cobrança das mulheres que ele teve. Mas ele, no fim, ela diz que ele foi bom porque ele não a abandonou. O que não me parece assim, não sei, não me parece o suficiente não abandonar. É verdade que ele sempre se manteve com ela, casado na casa, nunca foi embora. Mas, quer dizer, ela lembra que ele teve amantes. Ele tinha muitas amantes, parece. E ela lembra disso mesmo na doença. Quer dizer, é como se ela quisesse falar, olha, eu estou indo porque vai ser muito duro e tal, mas não esqueci. Não esqueci. E, na verdade, eu também pensei que ela, esse relacionamento, não sei como chamar esse relacionamento com o outro, Brian, acho que chama Brian, parece que ela faz de propósito, tipo uma vingança. Eu não sei, eu acho que foi uma adaptação. Ela se adaptou e isso que acontece entre eles dois é super interessante, muito interessante, porque é como se os dois tivessem iniciado uma outra vida, um outro momento da vida, e nesta vida, nessa nova vida, existe um elo entre os dois. E é incrível porque, pelo que eu sei, no Alzheimer se perde a memória imediata, mas ele se lembra que é ela é ela e ela lembra que ele é ele. Quando ele se ausenta, quando vai embora, ela sofre muito ao ponto de ficar muito deprimida e começar a emagrecer e perder peso. Então, esse novo elo que eles formam me pareceu super interessante. Como qualquer tipo de amor vale a pena, né? É isso. Obrigada, Diana. Eu vou até teve uma geriatra que participou com a gente da outra vez, que ela trabalhava com pessoas com Alzheimer, e ela disse que tinha uma curiosidade grande porque a maioria deles tinha uma mancha no braço. E ela achou, quando ela começou a trabalhar, ela ficou intrigada com aquilo e foi ver o que era. Que, na verdade, quando eles estão, né, nesses lugares, eles se seguram um no outro, eles se apoiam um no outro. Então, apertam tanto o braço a ponto do braço ficar marcado. E essa geriatra foi interessante também porque ela cuidava de tratativa de vontade. O que é tratativa de vontade? Tratativa de vontade é você estabelecer a forma como você quer ir embora, né? Se você quer ficar preso a aparelhos, se você quer prolongar sua vida ou não. E ela tinha um caso interessante em que o cara tinha assinado a tratativa de vontade que não queria que a vida prolongasse, ele tivesse mesmo em relação ao Alzheimer. E aí o cara acaba tendo Alzheimer, é internado numa clínica e ele vira assim, a vida dele se modifica. Ele esquece completamente todo o resto, mas ele fica extremamente feliz dentro do local. É amigo de todo mundo, ajuda todo mundo, mas ele se isola do mundo externo, né? Não consegue lembrar.
Então, cada um tem uma reação, é difícil, né, mensurar, é difícil prever, né? Como é que a gente vai atravessar para esse outro lado, né? E essa coisa de envelhecer, é importante falar sobre a velhice, porque são perdas, né? O tempo todo a gente está passando por um processo de perda e de luto, de fato, né? De algo que está indo embora, né? E essa coisa do amor, né, que você está dizendo aí, Diana, eu acho que na época, é muito importante analisar a época em que o conto foi escrito, que ele é escrito em 1970, mas em que os homens tinham esse tipo de comportamento, né? Que teve uma época em que todo mundo transava com todo mundo, né? Quando ele fala que todo mundo ia para a universidade, que os alunos, as alunas iam para ter essa experiência, que os professores e os casais começaram a se separar, isso aconteceu de fato, foi uma época que aconteceu de fato, que era um comportamento que era repetido, né? Entre os homens, entre as pessoas, enfim, e tudo podia. E ele se arrepende amargamente disso. E tem inclusive o fato da aluna, né? De uma aluna tem o lance dela tentar se matar, essa coisa toda, essa coisa chegar na Fiona, e a Fiona, onde estava a Fiona, né? Que deve ter marcado muito ela. Ela estava cuidando da mãe, a mãe estava indo embora também, né? Então isso deve ter ficado uma cicatriz forte aí. Tá, De muito. passar por isso sozinha. Mas é isso. Obrigada, Diana. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela tua voz, pela tua palavra, pela tua presença, viu? Obrigada, eu. Mônica, você, Mônica Cantelli. Mônica, pode falar. Então, bom, eu gostei muito dos dois, tanto do conto quanto do filme, mas me impactou muito porque eu tenho uma experiência pessoal. Tomara não chorar aqui. Não pode Minha mãe tem Alzheimer há 12 anos, e uma coisa que pegou muito para mim foi porque assim mostra muito claramente, tanto no conto, que é belíssimo, quanto no filme. Eu até gostei mais do conto, acho que porque a hora que eu fui ver o filme eu já tinha lido o conto, então me cansou um pouco, porque ele é muito... as falas são muito parecidas e tudo, mas da consciência que ela tem, a Fiona, de que ela está adoecendo, de que ela está entrando em outro processo da perda da memória. Então, acho que isso é muito sofrido. Ela tem uma consciência plena, tanto que ela quer internar, ela sai com a mala do carro até a clínica, ela diz, eu quero a internação. E isso me marcou muito porque eu acompanhei isso com a minha mãe. Eu tenho um bilhete dela na carteira e que ela diz, hoje meu pai morreu, mas foram muito companheiros, assim, uma história muito semelhante, inclusive. E ela, a minha mãe, esse bilhete diz, eu acho que eu estou enlouquecendo. Na época que ela ficou doente, o Alzheimer não era uma coisa tão falada quanto hoje. E a minha mãe não tinha essa clareza do que era ou do que seria esse diagnóstico. Mas ela tinha clareza de que alguma coisa estava acontecendo. Então, a família também nega muito o Alzheimer. Quando ela perguntava assim, a gente dizia, a senhora já falou? Ela disse, não, é claro, eu sei que eu falei. Ela tinha até uma certa vergonha do que estava acontecendo com ela e uma consciência muito clara. E no filme isso é muito claro, a Fiona tinha consciência de que estava entrando em outro processo. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que tem para quem está assim, prevendo alguma coisa. Então é isso, e acho que isso me marcou muito, esse anteceder do Alzheimer, ou um período inicial do Alzheimer. E outra coisa que alguém comentou, assim, de como se fosse uma perda da pessoa. Muitos falam isso, mas mesmo na doença, nós, 3 filhas, sentimos a presença da minha mãe muito claramente. Em períodos muito temporais, assim, ou de comportamentos, a gente sente a mãe que a gente tinha. Hoje eu não estou vendo minha mãe há 5 meses, que para mim é muito difícil. Vou às vezes na janela, peço que alguém coloque ela na janela para eu ver. Mas quando eu colocam ela para eu falar com live, alguém diz, é a Mônica, sua filha. Ela diz, então por que você não está aqui comigo?
na sua casa. Então, a gente não perde a pessoa, pelo menos na minha experiência. Aquela pessoa, ela continua ela, só que com essa doença neurológica muito difícil, e para os familiares também muito difícil. Mas muitos dizem também, será que não é melhor que a pessoa não estivesse mais aqui? A resposta, eu nunca tive dúvida disso. Não, eu prefiro que ela esteja aqui. E acho que ela também prefere estar aqui, né? De algum jeito. Então é isso, eu acho que mexeu muito comigo, são belíssimos, mas essa questão que tanto o conto quanto o filme, que é baseado no conto, coloca dessa consciência de que alguma coisa está acontecendo, é muito dolorido, muito dolorido. E eu, às vezes, me pego pegando esse bilhete da minha mãe dizendo, eu acho que eu estou enlouquecendo, porque nunca é claro para a pessoa, né? E se eu for falar da experiência do meu pai com ela, eu acho que vocês vão achar a vida deles até mais bonita do que essa história, porque ele a acompanhou até o final, com um respeito imenso, imenso, de colocar dinheiro na carteira dela para ela achar que está pagando alguma coisa. Então, é isso. É isso. Obrigada, novamente. Obrigada. Obrigada pelo depoimento, Mônica. É difícil mesmo, né? Difícil. As pessoas não tocam no assunto, não falam sobre isso, é bom falar também, né? Trocar informação. E não falar da velhice, é difícil envelhecer também, é difícil perder. De repente você vira o pai dos seus pais, né? Que é também uma transição, um momento delicado dessa curva, dessa volta, né? Que nós éramos cuidados, de repente a gente tem que cuidar deles, e que isso faz com que a gente tenha uma visão diferente dos pais também, né? Em muitos casos, no filme mostra mais, em que a família sofre muito, porque como a família lida com essa doença, com a perda, né? Como é que vai lidar com esse processo, né? Para não entrar em parafuso. Tinha uma senhora que falava por sinais no filme e que tinha uma única filha que conseguia entender, de repente ela esquece os sinais e ela abandona a filha porque perde o elo, né? É bonito. É muito difícil, é muito difícil. Mas a presença da pessoa é assim. Minha mãe passou, depois que meu pai morreu há 6 anos, a minha mãe passou uns 3 anos perguntando por ele diariamente. Então, isso também foi uma coisa muito complicada para a gente, porque era como se o luto do meu pai se tornasse mais difícil por causa dela, porque o tempo todo ela perguntava por ele. Mas é aceitar. Eu acho que não tem outra questão do que aceitar. Tem coisas que a gente tem que aceitar na vida e viver do melhor jeito possível. Né? Não tem outra. Bom, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, Mônica. Leila, pode falar. Oi, tudo bem, Cláudia? Tudo bem, todo mundo? Você pode me ouvir? Estou te ouvindo, Leila. Estou te ouvindo. Então, eu vou dizer que eu relutei um pouco em assistir o filme, assim como a colega anterior, eu tive também um histórico, né? A minha mãe teve Alzheimer e foi um processo longo, né? De 10 anos, de perdas, de mudanças, né? Mas eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ver o filme, se eu sentir que me angustiar além da conta, eu paro e depois eu participo lá, ouço as pessoas, né? Mas, enfim, eu gostei demais do filme, não consegui ler o conto inteiro, não tive tempo, li uma parte, acho que até a página 30 e poucos, mas eu vi que acompanha muito ele, o conto é mais explicativo do que é o filme, né? Eu gostei demais do filme, eu achei que em comparação a outros trabalhos que abordam o mesmo tema, quer dizer, a solidão, 2 idosos, eu acho que vocês devem ter assistido um francês, Amor,
que é sobre o mesmo tema, né? É um casal de músicos que vive sozinho, já bem idosos, e ela adoece e ela tem um adoecimento, né? A doença avança muito rapidamente, né? E ela vai perdendo funções muito rapidamente e até as funções físicas, né? E eles ficam... Oi? O Amor, é o Haneke que dirige, É belíssimo o filme. As personagens são muito bem construídas, mas é assim, ele é terrível, ele é impactante, né? De dramático, das consequências que podem advir, né? Dessa solidão e dessa autonomia, né? No caso, os idosos têm total autonomia e ele impede, inclusive, que a filha interfira, né, na vida deles, ele opta por cuidar dela, né? Agora, voltando ao filme, claro, ele traz todos os dramas estão ali, né? Presentes da perda do outro que vai adoecendo. Eu acho que a Fiona, ela encara de uma maneira muito serena, talvez a melhor maneira que se poderia encarar uma realidade dessa ocorrendo consigo, né? Quer dizer, é ruim, tá, mas ela até consegue fazer piada, né? Uma hora lá com ele, ela faz uma pergunta, ele se assusta, ela fala, é brincadeira, né? Tipo, eu tô tirando uma, né? Da sua cara, que é o que ele falava, ela sempre foi especial, né? Diferente. Então, há uma personalidade ali que se mantém. Agora, assim, eu queria... E, Cláudia, você sumiu um pouco para mim? Eu acho que Peraí. Agora? Melhorou? Você me ouve? Estou te ouvindo. Bem, então, assim, comparado com a minha experiência, inevitável, como a nossa colega colocou, né? É impossível você não comparar com a sua experiência, né? Então, no meu caso, eu sou filha única e os meus filhos foram muito parceiros nessa empreitada. Minha mãe já era viúva há bastante tempo, mas assim foi dramática essa entrada, porque apesar dela estar tendo as alterações e tinha uma saúde clínica ótima que se manteve durante muito tempo, né? Essas perdas ela atribuía a que outras pessoas estivessem modificando o ambiente, né? Então tudo isso foi muito difícil de lidar e foi sendo muito difícil até chegar à decisão, que não foi dela, né? Mas de levá-la para uma clínica, porque estava impossível, eu tinha que trabalhar e não tinha como, né? Não tenho uma irmã, um irmão. E aí nós optamos por deixar numa clínica próxima de casa, que nós conseguimos visitar todo dia. E nesse período eu acabei convivendo também com várias pessoas na mesma condição, o que era muito interessante, porque eu sempre gostei muito de brincar, de cantar. E quando eu ia, né, fazer a visita, então tinha a reunião da tarde, eu gostava de cantar, brincar, puxar, né, uma roda lúdica com eles. Era uma clínica pequena, pela nossa escolha, mais doméstica, né, não com uma cara de instituição. E interessante que pessoas que ficavam quietas, né, completamente alheadas, era uma senhora que chamava Dona Irene, ela se lembrava de músicas e cantava junto, às vezes eu pegava cantigas de roda,
E aí ela dizia o seguinte, ela não falava, não, aqui a gente quer se divertir, né? E aí a doença da minha mãe foi evoluindo, quando ela deixou de poder falar e ter autonomia para andar, eu retirei da clínica, eu falei, eu não vou deixá-la em defesa, e aí eu contratei uma cuidadora, minha casa passou primeiro de uma clínica geriátrica, né, depois de um CTI, depois para uma UTI, porque o último... Oi? Mas isso você associa ao filme a quê? Bacana a história, né? Mas aí você se identifica... O que eu associo ao filme é o seguinte, né? Que, da minha experiência, se eu fosse pensar antes dessa... Acho que é uma experiência dramática impactante, né? Você ter que cuidar do papel de cuidador e a perda do outro. Mas eu acho que, como no filme, né, o que eu achei de muito semelhante no filme é que as pessoas, a vida, né, ela não tem essa estabilidade que a gente gosta de imaginar. A gente ela não tem a estabilidade, né, que a gente gosta de pensá-la, né? A vida, ela propõe mudanças e que é possível as contínuas adaptações e que eu diria assim, que nós fomos levando cada uma das etapas com energia, não de uma forma depressiva. E interessante que mesmo com a minha mãe aconteceu dela vir um dia da clínica, né, no final de semana, falou assim, fui pedida em casamento. Ela criou um vínculo, né? Eu perguntei lá para as enfermeiras, com o homem ela já tinha 79 anos, esse senhor tinha 84. As enfermeiras me dizem que eles assistiam exatamente como o filme, hein? De mãozinha dada, né? O filme. E então interessante, né? Quer dizer, tanto as pessoas no entorno se adaptam, como a própria pessoa que adoece, ela vai se adaptando. E acho que a memória, né, quer dizer, algo da identidade antiga, ela fica preservada em algum lugar, né? E eu acredito, né, dentro da minha experiência, que ela pode ser acessada, né? Porque por determinadas experiências da linguagem, né? No que eu senti foi a música, a gente sempre cantou, né? Cantou. E isso foi interessante. No livro, a Fiona fala da leitura, né? Ela valoriza a questão do livro, inclusive dos presentes que ele leva. Mas achei assim muito bonito e no final de contas, né? Eu tinha uma expectativa, estava com receio de que fosse uma coisa muito pesada, né? Dramática. Eu achei que ele é reparador, né? Nesse sentido. Há uma evolução, né, de estados, né, encontros, né, separações e encontros dentro da mesma história. Então era isso que eu queria contar. Obrigada, Leila. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pela participação. Carla, você agora, né? Casa Frida. Olá, boa tarde. Estou apresentando a Casa Frida com a Paula aqui hoje, a gente discutiu um pouquinho juntas. Eu vou começar falando, mais do título do conto, que eu acho que foi a Mariângela, né, que estava dizendo aqui no bate-papo, tem a Leslie também que deixou um comentário interessante aqui no final, sobre essa fala da Fiona, né, eu estou indo, mas ainda não fui. E eu acho muito interessante essa mudança que a Alice faz no título, porque ela usa o verbo em inglês, o came, e a música original é o verbo went, que é exatamente a diferença entre chegar e ir, né? E eu acho que as memórias, o que a gente tem de lembranças, elas ficam sempre nesse movimento de chegadas e partidas, né? E uma coisa interessante, assim, pensando que o Alzheimer, ela é uma doença muito enigmática, né? Até do ponto de vista da ciência
não só da psicanálise, tem muitos mistérios em volta, né, do que será, o que de fato se perde, né? E aí, pensando um pouco na questão da memória para a psicanálise, os tempos, eles estão sempre misturados, né? O passado, o presente e o futuro não é no sentido cronológico, é mais no sentido lógico. Então, por exemplo, se eu estou falando hoje de uma experiência que eu vivi quando eu tinha 5 anos, eu posso contar essa mesma experiência totalmente diferente daqui 5 anos, por exemplo, né? Falando de um mesmo dado do passado. Então, eu acho que o que eu fui pensando, né, dessa história da Alice e do filme é o quanto também parece que você precisa dar um sentido para as falas, né? Por exemplo, quando a Fiona começa a perder a memória, o marido ele vai nomeando isso, né? Ao ponto, eu acho que ela está fingindo, ela é uma farsa isso que ela está fazendo comigo. Porque tem um luto na história dos dois, que é essa traição, né? Que aconteceu há muitos anos, né? Quando ele era professor. E é interessante como ela vai contar isso justamente no caminho para a internação. E assim, pensando em dar um sentido para essa perda de memória dela, claro que tentando trazer um encadeamento, o filme, o conto, ele termina dizendo a fala dela, né, no sentido de que você não me esqueceu, né? É como se ela propõe para ele passar por essa fase, né? Agora você precisa aceitar a minha traição, né? Eu aceitei a sua, agora é a sua vez de ser o traído aqui, né? E ao ponto que ele vai levar o amante para ela, né? De presente. Olha, eu trouxe ele para você, mas fique boa. É como se ela... Agora eu posso te amar de verdade. Agora eu superei esse luto, né? De lá de trás. Né? Fiquei pensando um pouco nisso. Era mais uma pequena contribuição para deixar circular mais a palavra aqui. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, Casafida. Isa? Maíse, você? Pode falar, Maíse. Maíse? Ativei. Boa tarde. Tudo bom? Primeiro, eu vou dizer que eu concordo com você. Eu acho que é uma linda história de amor. Me comoveu muito o depoimento da Mônica, porque eu vi muito assim a parte de manter a dignidade dela, né? Eu acho que os momentos que ele, por exemplo, quando ele nota que puseram uma roupa que não tinha nada a ver com ela. Então, eu acho que tem vários sinais assim durante o texto, né? Primeiro, que eu comecei lendo o conto, depois eu vi o filme. Mas eu acho que é uma história de amor. Essa coisa da traição até ficou um pouco em segundo plano assim para mim, no sentido de que é mais essa subida da montanha. Eu acho que tem esse esforço dela saber, né, que ela vai ter que subir essa montanha, atravessar alguma coisa e depois você só vai descer, né? Mas não deixa de ser a mesma montanha, é a mesma pessoa ainda. Então, quando você chega lá em cima, como a musiquinha diz, né, o que você viu? Né? Eu só vi o outro lado da montanha. Não tem nada assim de tão grandioso, mas é o outro lado da montanha, da mesma montanha. E eu acho que ela dá essa indicação que ela sabe do que está vindo pela frente. E a gente vai, eu acho assim incrível como a Alice, a autora, consegue. Ela começa a história e ela vai indo como se ela dissesse para a gente, assim, para o leitor: eu vou te pegar pela mão e vou dar a mão dessa personagem para você. E você vai seguir com ela, com ele. E você vai sentir tudo que ele sente, você vai viver tudo que ele vive. E é incrível, porque, pelo menos comigo, né? Com cada um dos 4 personagens principais, você entra naquela vida e você sente aquilo tudo, né? Eu acho maravilhoso a maneira como ela escreve. E o filme, eu acho que, assim, uma das coisas raras, mas consegue ser bem fiel ao livro. Essa interpretação maravilhosa, né, da Julie Christie, que a gente fica assim, até um pouco tonta com a beleza dela, mas depois a interpretação é tão... aquele olhar meio assim vazio, né, que ela consegue expressar tantas vezes, né, quando ela está perdida ali.
E mais uma vez a gente está falando da memória, né? Eu lembrei muito lá do conto do Guimarães, como a memória é assim, parte da nossa... de tudo, né? Da história, não só da história, mas da nossa personalidade, da nossa dignidade, de quem você é, né? E como a gente tem essa necessidade de retornar. E quando você não pode mais, eu acho, muito se perde, né? É esse luto por tudo, né? E vou fazer uma homenagem rápida aqui à Carla, que eu queria ler um poema do Guimarães Rosa, que é uma página só, bem curtinho, não resisti, Cláudia. E ele fala, eu ia ler no outro lado do Guimarães, mas não deu tempo, mas no fim a gente está falando da mesma coisa. E o poema chama-se Revolta, e diz assim: todos foram saindo de mansinho, tão calados que eu nem sei se fiquei mesmo só. Não trouxe mensagem e não me deram senha. Disseram-se que não iria perder nada, porque não há mais céu. E agora que tenho medo e estou cansado, mandam-me embora. Mas não quero ir para mais longe, desterrado, porque a minha pátria é a memória. Não, não quero ser desterrado. A minha pátria é a memória. Não quer ir para mais longe também, né? Longe, longe. Então é isso. Que lindo. Porque a gente fica recorrendo, né, aos temas, né? Emocionada aqui te ouvindo, você citando Guimarães. Que é Guimarães, o livro de poesias dele. Que gostoso, Maísa. Obrigada, viu? Presente. Obrigada, Maísa. Obrigada pela... Obrigada a vocês. Guimarães pra gente aí. Essa coisa do passado é uma coisa muito importante, que eu fico falando toda hora, o tempo todo. Não tem como apagar o passado. É difícil, né? Até que a gente ressignifique esse passado. Mesmo no caso do casal, da Alice, esse casal descobriu uma nova forma de viver baseada em alguns flashes do passado também, né? Porque o que unia ele a ela, aquela mulher não era mais ela, né? Não era aquela mulher que ele tinha. Esse final do filme é lindo, porque ela tem uma volta ali, ela segura no lóbulo da orelha dele, e ela abraça, né? E é como presente, né? Tipo assim, tem alguma coisa guardada aqui que vai aparecer, que aquela enfermeira fala com muita propriedade, né? De que de vez em quando eles voltam e trazem os presentes, né? Que abrem a caixinha de Pandora e aí tem lá todo aquele conteúdo, todo aquele amor represado e de alguma forma permaneceu. Mas é o passado que sustenta a gente, é que faz com que a gente possa acreditar num futuro melhor e enfrentar esse presente. Obrigada, Maísa. Obrigada. Silvia, você pode falar, bem. Silvia? Eu? Pode falar. O que você quer que eu fale? Tá, você levantou a mão, você não quer falar? Sim, eu quero falar, mas eu preciso ver. Ah, tô te vendo. Peraí. Você não aparece pra gente, mas sua voz está aparecendo, Silvia. Eu não estou aparecendo para vocês? Não tá, mas não tem, mas você pode falar. Tá a bom. tua câmera deve estar desativada. Deixa eu ver, vou pôr o vídeo aqui, acho que agora entrou. Entrou. Pronto, peraí, entrou, pronto. Tá? Pronto, falar, Estão me ouvindo? Tá. Estou te ouvindo, bem-vindo. Olha, então, queria falar duas coisas. Uma é que eu acho que o filme, o conto, abordam uma questão muito importante, que é essa que você acabou de falar, sobre a memória, que a gente não quer perder as nossas memórias, nossas vivências, né? Então, eu quero começar contando para vocês que eu assisti um filme lindíssimo, quem não assistiu deve assistir, chama-se Poesia, um filme coreano, né? E o tema do filme não é esse, mas ela vai ao médico e ela relata para ele que ela está com uma dor no ombro e ela vai explicar para ele que ela não conseguiu colocar uma lâmpada e ela não se lembra a palavra eletricidade, né? Então o médico prestou atenção nisso e falou para ela assim: você tem esquecido palavras assim? Ela disse que sim, né? E ele diz para ela: estou mais preocupado com isso do que com o seu ombro, né?
Então, o filme transcorre, não é esse o tema principal, mas eu quero dizer para vocês a força disso. Eu cheguei em casa, eu tinha que dizer para o meu táxi, você estaciona na frente da caçamba. E eu não lembrava a palavra caçamba para falar para ele, né? E aquilo me deu um pavor, eu acho que influenciada pelo filme, né? E eu percebi, assim, claramente a força disso, né? Desse terror que a gente tem, ou conscientemente ou inconscientemente, não importa, né? De que isso possa acontecer com a gente, né? Naturalmente que naquele momento eu devia estar profundamente influenciada por isso. Mas o que eu vi nesse filme, nesse conto, né? É uma coisa extremamente interessante, porque, do ponto de vista filosófico, perdoar é prometer o esquecimento, né? Quando a gente diz, eu posso te perdoar, mas eu não vou esquecer, a gente está apenas desculpando, do ponto de vista filosófico, né? Então, a promessa que o outro precisa para continuar a convivência, quando existe uma falha, um erro, é que o outro prometa que vai esquecer aquilo, né? É uma promessa, pelo menos, né? Que o outro precisa disso, não é? Então, acho que a metalinguagem, aí, o subtexto desse filme que eu fiquei prestando atenção, é que na hora que ele perdoa ela sobre a traição dela, entre aspas, né? Perdoa no sentido de não tem importância aquilo, né? Ele vai passar por cima daquilo, vai esquecer, né? E leva o cara para ela fica boa, né? No sentido simbólico, é claro, né? Do filme, assim, né? Porque do sentido real, né? A gente pode entender que isso acontece mesmo com quem tem Alzheimer, ela tem um minuto de lucidez ali e depois volta, né? Mas no sentido simbólico me parece uma coisa assim, né? De que aí, né? Aí eles vamos dizer colocaram a zero, né? A relação deles. Ali eles poderiam começar uma outra coisa que não havia sido resolvida, né? Na cabeça dela e na cabeça dele. Ele tinha muita culpa em relação a isso, né? Então, eu penso que o filme é sobre esquecimento, muito mais do que sobre Alzheimer, né? É uma das formas de esquecimento do ser humano e de lidar com isso, né? Da vida. E acho que o entendimento da vida, eu queria até falar isso quando a Mônica falou sobre aceitar, né? Eu acho que é muito mais do que aceitar, é entender que na vida existe isso, existe essa possibilidade da gente mudar um ciclo de vida completamente. A gente não é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, mas a gente pode até preservar aspectos da pessoa que a gente já foi ou ainda é, né? Mas não é a mesma pessoa, né? E quando acontece uma coisa grave, assim, neurologicamente falando, né? Então, acho que é mais uma questão assim de entendimento mesmo, de que a vida pode trazer para a gente, que a vida é longa, né? Muitos ciclos de vida. A gente já foi bebê, a gente já foi criança, a gente pode ser um dia uma pessoa diferente do que a gente é, né? Ou não, né? Ou há pessoas que transcorrem a vida assim, de uma maneira a passar esse ciclo de uma maneira mais equilibrada, vamos dizer, né? E chega a uma idade avançada, assim, muito, muito parecida com o que sempre foi, não é? É isso que me citou. É interessante você estar falando, porque a enfermeira, a Cris, né? Ela olha para aquilo tudo e ela tem uma vida completamente diferente da vida das pessoas que estão ali, né? E é um ciclo, né? Porque ela é sozinha, ela tem 3 filhos, ela tem asma, ela está lá cuidando. Isso também me chamou a atenção, ela contar para ele que ela tem 4 filhos que ela tem que criar e o marido abandonou. E ele, que, né, tá ali, que não abandona aquela mulher, né? Para ela aquilo uma experiência, né? De um homem que não abandona uma mulher que está com Alzheimer, imagina, né? E ela jovem, com 4 filhos, o marido abandonou, né? Os contrastes da vida, né? Não é? Obrigada, Silvia, obrigada pelo carinho, viu?
Isabel, você, bem, pode falar. Boa tarde a todas. Então, esse problema, eu acho que todo mundo já passou ou passa, né? A situação de Alzheimer na família, com a mãe ou com algum parente, todo mundo tem essa experiência dolorosa, né? Para a família. Agora, eu queria falar primeiro uma coisa que me chamou a atenção, aquele lugar onde eles viviam, muito isolados, era muita neve, a gente via aquele branco total, eles ali andando sozinhos, muito isolados naquela paisagem gelada, e eu me senti como um urso. E eu acho que eles eram os ursos ali naquela paisagem, hibernando naquela casa isolada, sem ninguém. A gente não sabe como que era a vida deles antes da aposentadoria. Eles estão aposentados, a gente não sabe se a Fiona é feliz com aquela vida, né? Eu não sei, eu achei que ela não era feliz ali naquele lugar, totalmente isolada com ele. Outra coisa que me chamou a atenção, o cabelo dela, o penteado. Ela tinha um penteado de senhora, muito senhora, a roupa, ela era uma senhora, aquele blazer todo impecável. E quando ela vai, primeiro, quando eles estão indo para a clínica, e acontece aquele episódio dela lembrar aquelas cenas, né, das moças, dos pés, aqueles pés, aquelas moças na universidade, e em particular a Verônica, né, que deve ter tido uma participação assim, mais especial na vida dele. E quando ela chega na clínica, ela pega a mala, ela já vai se dirigindo, ela chega na recepção, ela age como se ela estivesse num hotel, e ela fala antes, eu estou indo para o hotel e eu vou me arrumar todos os dias. Então, ela chega, ela fala, olha, eu sou fulana, eu tenho uma reserva, e, enfim, muito, muito despachada. Eu achei ela tomou a iniciativa toda, né? E quando a gerente, eu acho que é da clínica, pergunta se eles querem um momento em particular, ela fala, não, obrigada. E ele fala sim. E isso me chamou a atenção também. Ela está muito dona de si ali naquele momento. Outra coisa também, então, justamente o contrário da situação, ela fica muito jovem quando ela está na clínica. O cabelo solto, a roupa, ela está com uma blusa desfiadinha assim na barra, é uma roupa muito jovem, e o cabelo, ela está muito mais jovem do que quando ela estava na casa deles, naquele meio daquele gelo, né? E eu achei que ela ficou muito melhor na clínica do que quando ela estava na casa dela, sinceramente. Eu não sei se eu estou viajando, mas essa foi o que chamou minha atenção. E quando ele chega, depois de 30 dias, que ela está envolvida com o Aubrey, ela reconhece o marido, ela vai encontrá-lo, mas ela fala, silêncio, nós estamos jogando, e eles estão justamente jogando bridge, que é um jogo de muita estratégia. E eu não sei se essa não foi uma estratégia que ela usou para falar para ele, olha, você me traiu, né? Você não me abandonou, mas você me traiu. Então, agora você vai ver também uma historinha aqui, né? E ela faz questão de mostrar para ele o envolvimento dela com aquele outro homem, o sofrimento dela quando ele vai embora, o sofrimento dele de vê-la sofrendo também,
Enfim, eu acho que eles têm um acerto de contas, né? Como outras pessoas falaram, que ele vai levar o Aubrey para recuperá-la. E no final, aquele Aubrey recuperou o casamento deles, de certa maneira, né? Então, os ursos ali, na verdade, os ursos atravessaram a montanha, foram para um outro lugar, né? Viveram uma outra situação e voltaram diferentes. Eu não vi muito o Alzheimer assim, muito forte, muito tocante. Eu acho que ela tinha um esquecimento. E eu acho que o esquecimento também foi nesse sentido. Olha, vamos esquecer o que passou, tá? Você fez, eu também fiz. Vamos esquecer o passado e vamos voltar diferentes. Então, é esse meu entendimento. Não sei se eu estou certa. Aceito. É o teu olhar, Isabel. Quer dizer que você achou que ela fez, que ela tinha, mas não era uma coisa muito séria e que ela estava se vingando dele, é isso? Eu não achei nada sério o Alzheimer dela. Né? Eu acho que o fato dela guardar o prato na geladeira, eu outro dia guardei o açúcar na geladeira. Eu guardei o freezer também. Eu desesperadamente procurando o açúcar e, de repente, eu falei, nossa, olha o açúcar na geladeira. Então, não é uma coisa tão grave aquele Alzheimer dela. Eu acho que ela foi para lá como se tivesse ido para um hotel para recuperar, enfim, para passar por uma situação e esquecer aquele passado e voltarem de uma nova... ver o casamento de uma nova forma. Espero que eles tenham mudado daquele lugar lá tão gelado que me deu até... Mas eles vivem, né? A Alice Moore é canadense, né? Ela convive muito com aquele frio brasileiro. Aquele frio, aquela paisagem, realmente. A maioria dos contos dela, essa coisa do frio é uma coisa muito presente, né? Por ela ser canadense e tudo. E essa coisa das delimitações das estações do ano também, né? Porque no conto, ela inclusive fala que quando a neve se derrete, que a paisagem fica feia. E depois tem aquela coisa... E também tem o lance da planta, que é aquela planta que ela coloca o dedo dentro, ela assim, isso está quente, né? Não sei se está quente, eu estou imaginando. Tá? Ou seja, aquilo está dentro, está guardado. Eu acho que existe muito do inconsciente dela também em relação a essa traição. E é o que a Silvia falou também, que ela não perdoou, ela não tinha perdoado. Porque quando ela está indo, ela fala assim, tem coisas que eu queria ter esquecido e eu não esqueci. Né? Isso eu não esqueci. Na verdade, quando a gente perdoa, a gente esquece mesmo. Mas eu nem lembro, quando já imagina, nem lembro o que aconteceu, né? Porque não está mais na pauta, não está mais latente na vida da gente. Mas é importante. E o fato dela ter feito questão de falar naquele acontecimento, justamente na hora que eles estão indo para a clínica, né? Me chamou um pouco a atenção. Obrigada, Isabel. Bom te ver. Cheia de luz aí, né? Obrigada. Paula, você. Pode falar, bem. Oi, Cláudia. Super legal estar aqui de novo. Bem-vinda. Tudo bom? Bem-vinda, Casa Frida. Tudo e você? Obrigada. Fico sempre super encantada de estar aqui. Não consigo vir o tanto que eu gostaria, mas as poucas vezes que eu consegui, eu vejo esse ambiente onde todo mundo se coloca com muita confiança e liberdade. E é muito raro hoje em dia a gente ver esses espaços onde as pessoas conseguem se colocar na variedade, né? na diversidade de opiniões e visões da mesma obra, e sem julgamento e sem polarização, né? Então é um refresco poder estar aqui, porque duas pessoas lendo o mesmo livro vão estar lendo dois livros diferentes, né? Sempre assim. Imagina 85 vendo o mesmo filme, lendo o mesmo conto, são 85 livros e contos diferentes. Mas o que eu fui pensando é que tanto o conto como o filme na verdade, é um tratado sobre a memória, né? A memória que a gente... que nos prega peças, que às vezes foge, que às vezes inventa, às vezes a memória às vezes
fabrica, né, lembranças que não aconteceram, de fatos que não aconteceram de verdade. A memória que às vezes encontra caminhos muito diferentes para se manifestar, às vezes num sonho, num ato falho, esses caminhos que, como a Carla ressaltou, né, que não tem presente e passado, tá tudo meio misturado, a gente vai revivendo coisas. E esse processo a gente vê também em situações degenerativas, assim como o Alzheimer. Claro que no Alzheimer tem uma radicalidade desses processos e perdas muito significativas, é claro. Mas o que eu quero dizer é que existe uma semelhança nos processos, que de qualquer jeito que a gente está falando do aparelho psíquico, e é isso, com esses movimentos de idas e vindas. E no livro e também no filme tem uma cena que fica muito claro esse movimento da gente não saber se é uma lembrança verdadeira ou se é uma lembrança fabricada, quando a Fiona conta pro marido sobre o Aubrey, ela fala: eu já conhecia ele da minha juventude, quando na loja que ele trabalhava, e o livro é muito sutil, porque a gente nunca descobre se de fato ela tinha esse conhecimento prévio do Aubrey ou não, ou se ela deslocou uma lembrança de uma outra pessoa para ele, se ela juntou duas pessoas numa lembrança fabricada, que seria uma condensação de duas lembranças. Não fica claro. O que fica claro é que ela coloca nele, ela deposita nele alguma coisa. E ele passa a ser importante para ela. Mas tem um texto do Freud que chama a transitoriedade, em que ele vai discutir a finitude, né? E ele se pergunta, o que ele se propõe a perguntar é assim: se a gente tem a noção de que a vida vai acabar, de que a natureza vai se transformar, a vida e a natureza, enfim, perdem o seu valor diante da finitude, saber que vai acabar retira o valor dessas experiências? E aí ele vai discutindo isso, e a opinião dele é de que não, porque tudo isso deixa marcas, as coisas que a gente vai vivendo na nossa vida, as pessoas que a gente vai conhecendo, as lembranças, elas deixam marcas, por mais que a gente possa esquecer delas por um motivo ou outro. E eu acho que tanto o conto como o livro, como o filme, vão mostrando uma forma de estar junto com o outro, mesmo diante desses esquecimentos, mas pelas marcas. Então, se a Fiona esqueceu ou não, vamos imaginar que esqueceu mesmo, vamos imaginar que era um Alzheimer ali num processo caminhando, fica claro que de alguma forma aquela presença do marido estava marcada para ela, assim como a presença dela estava marcada para ele, mesmo que ela já não fosse mais a mesma Fiona. Eu acho que isso fica também bem evidente pelos testemunhos super bonitos da Mônica e da Ivone, e da Leila. Quando elas dizem, né, não era a mesma pessoa, mas era de algum jeito a pessoa que eu amo, que eu amava, enfim, a marca que fica, né? E aí, só para finalizar, eu fico pensando nas maravilhas do mundo antigo. Não sei se vocês lembram, o Farol de Alexandria, o Colosso de Rhodes, que eram monumentos incríveis descritos na literatura, que alguns deles não existem mais, como, por exemplo, justamente o Colosso de Rhodes e o Farol de Alexandria, dois exemplos que eu dei, eles não existem mais. Não se sabe nem se de fato eles existiram, mas vamos contar com o fato de que eles tenham existido, com a hipótese de que eles tenham existido. O fato deles não existirem mais retira o valor deles? Será? Eles ainda são retratados na literatura, nas artes, nas pinturas, a gente ainda fala e se inspira com eles. De alguma forma, eles estão presentes, eles se presentificaram nesse arcabouço cultural. E eu acho que o filme ele acaba sendo muito feliz, o livro também, acabam sendo muito felizes, porque me pareceu um jeito muito otimista de pensar, né? Como a gente pode se adaptar à nova realidade daquele que a gente ama? Porque mesmo numa situação em que não seja tão radical quanto a do Alzheimer,
longos relacionamentos pressupõem inúmeras mudanças. Pequenas mortes que vão acontecendo, as pessoas vão ficando diferentes. A gente também vai ficando diferente, né? Uma via de mão dupla. Mas, com muita sutileza e delicadeza, ela vai falando dessa possibilidade de estar junto, mesmo com essa diferença, por conta das marcas. Então, pode até ser que a Fiona não lembrasse mais do marido, mas ele estava lá, de algum jeito. O amor estava lá de algum jeito. Ela toca lá no lóbulo da orelha, tá lá. Enfim, achei de uma delicadeza ímpar. Adorei. Ela fala, inclusive, que ele é persistente, né, Paula? Que ele não sai dali, né? Ela busca, de alguma forma, ela vai buscar aquele olhar, né? Aquela presença dele, né? E também senti isso que você está falando, essa coisa de algo está guardado, algo está sempre guardado ali, algo permanece na gente, mesmo que não exista mais, né? Eu acho que a morte também, quando as pessoas vão embora, elas deixam um pedacinho delas na gente, né? Essa coisa que a gente fala, tá imortal, né? Claro, aquele filme lá, Viva a Vida, do Disney, enquanto alguém estiver lembrando de mim, eu tô vivo, né? Porque eu vou estar inserido em alguém, né? Então, eu acho que a vida é essa lembrança. Por isso que eu falo que o passado é de extrema importância, né? Não dá para brincar de apagar o passado. Até dentro de uma história dessa, com Alzheimer, que de repente as luzes vão se apagando. Eu não sei se é no conto ou no filme, acho que é, bom, os dois, né? Que a Sarah Polley, ela faz essa direção tão delicada em relação ao conto, que as luzes vão se apagando, são sinapses que vão se desligando, disjuntores que vão se desconectando, né? E acho que, de alguma forma, essa coisa do Alzheimer, as coisas vão se desligando, mas em algumas doenças se desliga de uma forma mais dolorida, né? Eu acho que o Alzheimer, e ela toma um cuidado grande com ele, porque ela fala assim, você vai cuidar de mim. Ela começa a estudar o que vai acontecer com ela, e ela fala assim, bom, você vai cuidar de mim, vai ficar impossível para você. Ela tem uma preocupação com ele. Acho que apesar dessa história da traição, apesar dessas rusgas que tem, essa coisa que você falou também dos 50 anos são várias luzes que se acendem e apagam, né? As relações se acendem e apagam todos os dias. Se a gente não tomar o cuidado de ir lá, pegar, riscar o fósforo, a centelha divina, a Ninha fala, ela é a centelha divina, que ela está sempre acendendo ele para a vida de alguma forma, né? Essa coisa da centelha divina. Bacana. Obrigada, Paulinha. Obrigada. Agora, Sandra. Pode falar, Sandra. Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde para todas, como vão? Tudo bem. Pois é, eu gostei demais do filme, né? Infelizmente, mais uma vez, eu não consegui ler o conto, mas, assim, amei o filme. O filme é realmente fantástico. E ele não traz essa questão do Alzheimer como a gente talvez esteja acostumado a ver no filme. Por que eu estou dizendo isso? Porque a impressão que eu tive foi um pouco parecida com a de Isabel, né? Acho que é Isabel o nome dela. Isabel. Eu tive essa impressão que, ao longo do filme, a gente vai ter alguns pontos que são pequenas dúvidas que vão, né, aparecendo sobre se realmente ela está fingindo o Alzheimer, ou se esse Alzheimer não é tão grave, né? Ou se realmente ela está com um processo degenerativo. Ele mesmo fala que ela é uma mulher diferente, ela é uma mulher estranha até, né? Mas antes eu queria... Sarah Polley realmente é fantástica, né, no filme. Eu estava vendo que esse foi o primeiro longa-metragem dela, que ela fez aos 28, 29 anos, então é um feito assim fantástico realmente para uma menina tão jovem, né? E que já foi indicado, né? Melhor roteiro adaptado, foi indicado ao Oscar. Bom, mas voltando ao que eu estava falando, né? Eu pontuei aqui, em alguns momentos, essa dúvida que é plantada assim, no espectador.
No início do filme, eles vêm esquiando, sempre em linhas paralelas, eu achei isso muito bonito, e há um momento bem sutil em que essas linhas elas se distanciam. É bem sutil, mas acontece no início do filme, e depois essas linhas paralelas elas voltam a se encontrar, né? Então, me deu uma ideia de que realmente esse casal ele vai se desentender, alguma coisa vai se desentender, mas que no final eles vão se reencontrar. Me veio essa ideia. Bom, então, voltando, né? Então, a primeira imagem, essa coisa dela guardar uma frigideira na geladeira, como vocês colocaram aqui. Meu Deus, eu tenho amigos tão distraídos, que largam a chave, que esquecem a mulher no cinema, que, olha, é cada história que eu conheço, assim, super interessante, né? E aí, quando ela desaparece, que ele vai atrás dela, que encontra ela no viaduto ali, né? Ela podia muito bem... vamos partir desse princípio, que esse Alzheimer não era tão forte e que ela tinha realmente esse luto do passado que ela não conseguiu superar. Ela precisava voltar para esse marido, para esse casamento, mas que ela não conseguia ainda perdoá-lo, né? Então, ela podia muito bem ter saído, largado os esquis ali, pensando exatamente nessa problemática toda dela, nessa frustração toda dela com relação a ele, porque ela o amava muito, mas não havia o perdão, né? Então, há momentos assim, em que eu percebo isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela já lá dentro, né, da clínica, ele diz assim: Fiona, o que está fazendo com Aubrey? Ele não me confunde nem um pouco, ela diz para ele. E depois ele fica pensando, talvez Fiona esteja fazendo uma encenação e me punindo, né? Ele pensa isso. Em um outro momento, deixa eu ver aqui. Percebe, Sandra, que são falas dele. A sensação que eu tenho é que ele não aceita. Ele justifica desta forma porque ele não aceita que ela esteja daquela forma. Né? Pode ser, esse é um olhar. É um Pode ser, mas a Cristi, por exemplo, que é a enfermeira, ela levanta também essa possibilidade, né? Os homens acham que tudo é resolvido facilmente, mas as mulheres não. Quem sabe se ela também não tem alguma dúvida, né? Quem sabe se ela realmente... Você me disse que achava que ela o estava punindo, ela fala para ele, né? A enfermeira. Então... Eu fiquei com essa impressão, sabe? Porque depois de toda essa jornada dele, de ir diariamente para lá, e é tão bonito quando fica aquele som de uma nota só do piano, né? Aquela coisa, não sei se vocês perceberam, aquele paciente que vai para o piano e fica tocando a mesma nota, mesma nota, mesma nota. É uma coisa que me envolveu muito nesse momento, né? E eu fiquei com essa impressão realmente, sabe, Cláudia, de que não que ela estivesse fingindo, mas que ela estivesse de alguma forma processando aquilo ali dentro dela, né? E aí ele depois consegue, junto com, que é uma personagem também fantástica, que é a Marian, né? Que é a esposa de Aubrey, ela super prática, ela termina querendo viver aquele presente, sabia que a cabeça dele estava lá, o coração estava lá com Fiona, e que o próprio marido também, né? Mas que ela queria viver o presente. Conseguem os dois, inclusive, fazem amor e aquilo dá muito certo. E a casa onde ela sempre preservou,
ela termina se mudando mesmo para a casa dele, né? Ela chega com caixas de papelão e tudo mais, e eles resolvem que Aubrey deveria realmente voltar para lá, para a clínica, já que Fiona ficou tão decepcionada, né? Demonstrou tanta decepção, e ele também não ficou bem. E ela parece que se desfaz da casa e vai morar com ele. E no final ela retoma com uma lucidez extrema, né? Inclusive gestos e tudo mais. Então eu acho que o filme ele planta um pouco, né, no espectador essa dúvida. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a esse retorno dela, a esse Alzheimer, se foi tão grave, se só foi isso mesmo, se ela está nesse processo realmente. Era o que eu queria dizer aqui. E Marian, ela mesmo que recolhe as raspas e restos, né, da própria vida e da vida dele também, porque ele já não achava mais que tinha lugar na vida de Fiona, já tinha sido preenchido o espaço dele com a outra pessoa, e viu em Marian uma possibilidade de retomar, voltar a viver, né, alguma coisa. Então, assim, o filme é bem interessante, mas eu fiquei com essa sensação, que é uma sensação interessante, porque você não sabe como é que aquilo realmente vai acabar, como é que aquilo vai se dar depois daquele encontro em que ela volta tão lúcida, tão ciente, né, de que ele era um homem maravilhoso. Será que não são essas linhas paralelas que se reencontram, né, do início do filme que eu falei? Então é isso. Obrigada, Sandra, obrigada pelo carinho. E lê o conto, viu? Porque é bacana, porque é muito fiel. Dá uma lida, quem sabe você tem um novo olhar, tá bom? Obrigada. Mariângela, você, bem, pode falar. Tarde, obrigada, um prazer estar aqui com você. Olá. Teu som tá ruim, Mariângela. Congelou a imagem. Dá para me ouvir? Estou te ouvindo, agora voltou. Da parte médica da doença, né? É um processo degenerativo e tem muito disso. Eu estou super curiosa para saber se a Alice Munro... Teu som está falhando de novo, Mariângela. Tá um pouco desse. Está me ouvindo? Agora você falou que está curiosa sobre a Alice Munro, do quê? Se ela viveu isso. Melhorou o sinal? Melhorou. Tá. A minha curiosidade é saber se a Alice Munro viveu essa experiência de alguém com Alzheimer, com demência senil. Porque só alguém que viveu isso para escrever um conto desse. Uhum. Essa experiência, essa sensação de que a pessoa está fingindo que não é aquilo, é bem isso. Eu vivi isso com meu pai. Então, os familiares, quem conhecia meu pai, falou, não, ele está brincando, ele está fingindo, ele não está doente. Eu já tinha diagnóstico, já tinha ressonância, já tinha tudo. É realmente um processo, né? Então, é muito bonito. Para mim foi bem difícil ler o livro e assistir o filme, porque para quem passou por todas as fases é um pouco complicado. Agora, agradeço muito os comentários da Carla, adorei. E essa cena do filme em que eles estão esquiando paralelo, que se afasta e que se junta, também achei demais. Me tocou bastante, eu tive a mesma impressão. Não sei quem foi que comentou, mas eu tive a mesma impressão. E tanto o conto e o filme é a mesma coisa, mas trata de algo que é extremamente importante, né? Que é a nossa memória, o que a gente viveu. E o que a memória não é formada só pelo que se viveu, né? Mas pelas experiências que teve, por o que você imaginou também, né? As experiências que a gente tem imaginárias. O quanto isso é importante, a gente saber que tem um término, tem um fim, né? De viver, talvez, não sempre pensando em que pode o dia acabar, mas saber que as coisas são finitas, né? A finitude, ela está aí. E acho que isso dá muita importância para o momento. E esse resgate do amor
Por mais que você perca a memória, que a memória vai embora, o sentimento, ele é o último que vai embora com a pessoa e a pessoa fica viva na gente com o sentimento, com o próprio amor. Pode não existir mais nada, mas o sentimento, ele existe. Pode não ter a relação, mas o sentimento, ele existe dos dois lados. Isso é muito bonito. Achei demais. Adorei, me acabei, né, Cláudia? Preciso falar, né? Me acabei. Foi demais. Obrigada, meninas, por mais essa experiência. Gostoso te ouvir, Mariângela. Saudade de você, viu? Obrigada pelo carinho. Também, muita saudade. Beijo. Beijo. Diana, você de novo. Pode falar, bem. Tá sem voz ainda. Não deu ainda, Diana. Não deu. Espera aí. Oi. Agora veio. Agora foi. A ideia da Paula de que das estátuas que nem se sabe se realmente existiram há milhares de anos e formam parte do nosso arcabouço, achei maravilhosa. Porque, além das estátuas, na verdade, tem a própria Bíblia. Se não tem uma demonstração científica de que aquilo existiu, porém, forma parte fundamental da nossa cultura. Então, essa ideia foi extraordinária. Nunca tinha pensado dessa forma. É isso que eu queria falar. Realmente, essa ideia me pareceu fantástica. O que é existir, né? O que é existência? O que é a realidade? Né? Porque então, é tão subjetivo. a Bíblia, os reis, o templo do rei Salomão, tudo isso não tem prova, quer dizer, tem aquela parede em Jerusalém, mas toda a história não tem prova científica ainda de que tenha existido. Para não falar da criação do mundo, né? Não tem como provar. Porém, faz parte da nossa consciência, praticamente. Gostei muito dessa ideia. Obrigada, Diana. Obrigada. Viu, Paula? Quer falar mais alguma coisa, bem? Não, só para finalizar o que eu pensei, Diana, é que, independentemente de se aconteceu ou não, para quem está lembrando, aconteceu, né? A mesma coisa com os monumentos, né? Eles existiram, não existiram, a Bíblia existiu ou não existiu. Não sabemos, mas tem a sua presença, tem a sua influência. Não, pior, porque você não lembra, você não estava lá. Nenhum de nós estava lá. Mas faz parte do arcabouço cultural, como você falou. Integrou, né? Já integrou. Integrou a nossa mentalidade. Muito boa essa ideia. Obrigada, Diana. Obrigada, Paula. Cristina, você agora, bem. Tá me ouvindo? Tá te ouvindo. Tudo bom? Oi, saudades. Olha, bom ver você. Eu também. Olha, lindo demais o filme, o conto, né? Que é bem... Nossa, o filme é super fiel, né? Assim, as palavras, bem igual mesmo, né? E de uma delicadeza, assim, muito descritivo, né? O conto, né? E o filme também... mais assim sintético, mas de uma beleza maravilhosa, né, com a Julie Christie, né, e que me lembrou muito o filme da Julianne Moore, né, não lembro se era o Despertar de Alice, né, uma coisa, acho que era o Despertar de Alice, né? Para sempre Alice. Para sempre Alice, que é também de uma delicadeza, né, então, e eu lembrei do livro do Fernando Aguzo também, que é Quem Eu, que ele fala da experiência dele com a avó dele, né? Que tem Alzheimer, né? E ele fala todo aquele desprendimento, né? De largar tudo para cuidar da avó ali. E como
impressionante. Quando ele fala assim que o que marcou muito ele é que na hora que a avó não reconhece mais ele fala: quem sou eu? Ela fala: eu não sei, mas sei que é uma pessoa que eu gosto muito, né? Então aquele sentimento ficou, né? Então é lindo, né? Assim. E no filme, assim, particularmente o que na verdade, no comecinho, mais pro começo do filme, o que me identifiquei foi com aquelas anotações que ela fazia, né? Para se lembrar, né? Ela marcava nos papeizinhos tudo, né? Cada coisa. E eu faço muito isso, né? Na verdade, eu marco, abrir a gaveta, por exemplo, assim, marco tudo porque eu tenho medo de esquecer. E às vezes esse medo de esquecer, você acaba deixando de viver. Porque você se prende naquela escrita, naquele arcabouço ali, naquilo lá, tenho que lembrar. E você tira aquela oportunidade de você viver o momento sem aquela apreensão, né? E eu acho que a gente, no filme e no conto, você tem que deixar viver, né? Assim, por mais difícil as situações se apresentem, né? Você vai tendo que lidar, lógico, com as circunstâncias, com as dificuldades, que, nossa senhora, o depoimento da Mônica aí, olha, é emocionante, né? Mas, assim, a gente tem que ir vivendo, né? Com as adaptações possíveis, né? Então, não se privar da vida, né? Porque a vida é um bem maior, às vezes, da pior maneira que a gente possa estar vendo ela, né? No filme da Alice, o marido cai fora, quase imediatamente. É verdade. Tem um francês que a gente já debateu, que chama Flórida. É um filme francês que o cara perde a memória, também entra num processo de Alzheimer. É lindo o filme. E ele tem uma filha. Tá até lá, eu vou ver se eu consigo para a gente pra passar para vocês. E ele olha e a filha que cuida dele, ele fica falando dessa filha que tinha morrido há muitos anos, ele fica o tempo todo falando dela. E aí ele fala que ela está na Flórida, né? É lindo o filme, lindo, é um francês também. Acho que A Viagem de Meu Pai chegou a ser feito o Fulvio Stefanini fez uma peça aqui em São Paulo, mas o filme é maravilhoso, francês. O filme dá de 10 na peça. A Viagem de Meu Pai. A Viagem de Meu Pai chama o filme. Muito bom. Pode ser que eu tenha visto. Mas fala, Cris. Mas era isso, né, que eu queria falar, que foi, nossa, lindo, né? Assim, acho que para esse momento, né, é assim, emocionante, né? Então a gente fica muito sensível, né? E para a gente lidar com as dificuldades, né, dando o nosso melhor ali, eu acho que o amor dela ali pelo marido, ele sobreviveu ali, continuou. E eu acho que nessa vivência dela na clínica lá em Meadow Lake, né, ela na verdade se descobriu ali dentro da doença, né, como uma pessoa ali capaz ali de ter aquela vivência ali, aquela rotina ali, né, de ter dado um sentido ali muito edificante ali, muito bom ali com aquele Aubrey, né? E dando uma vivência ali, né? Acho que boa até, né? Vamos dizer assim, no sentido da doença, né? No melhor que ela podia fazer, né? É isso. Obrigada, Cris. Obrigada pela presença. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada. Bom te ver. Eu também. Ó, agora a Salete. Pode falar, Salete. Oi, boa tarde a todas, a todos, né? Assim como muitas outras já se pronunciaram, a minha mãe também teve Alzheimer, mas ela teve Alzheimer há muitos anos, ela já faleceu há 20 anos. E eu percebo, porque depois disso eu tive experiências com Alzheimer também, mais recentes, com mães de amigas e com tio e etc., e que fez uma diferença muito grande a introdução de medicamentos na evolução da doença. Então, eu vejo que isso, do conto da Alice, ainda não existiam esses medicamentos. Então, para mim, ficou tão bem retratado o que aconteceu com a minha mãe, dessas fases, a fase mais difícil, acho que a Mônica falou isso, talvez a Leila também, essa fase muito difícil que tem quando o paciente ainda se dá conta de algumas coisas.
Eu acho que é a pior fase de todas. É assim, para a gente é muito ruim. Mas eu achei que o conto foi tão preciso ao mostrar isto e ao mostrar a negação da gente. A gente não quer acreditar que aquilo seja uma doença, a gente quer acreditar que seja uma coisa passageira, a gente quer acreditar que aquilo tem cura. Então, é todo um processo que eu achei que foi extremamente bem mostrado no conto e no filme, que eu achei também muito, muito fiel. Duas coisas que eu achei muito importante, que são a sensibilidade das pessoas da clínica, como elas enxergam os pacientes de uma forma sensível. Então, o Grant, né? O Grant vai lá e ele está incomodado com a relação da Fiona e o Aubrey, e o pessoal da clínica chega e fala: olha que maravilha como eles estão se socializando, olha que maravilha o que ela está conseguindo fazer com que ele ande. Então, eles têm um olhar tão diferente de, olha, a gente está sendo solidário com a dor do paciente e não com a sua. A sua você, eles não falam isso, mas a sua você vai lá e você se tenha com a sua dor, porque na realidade o foco deles é o paciente. Então essa coisa eu achei muito interessante. E outra coisa que eu achei muito importante ter sido colocado e que para nós, os sobreviventes, vamos assim dizer, é a parte mais difícil, é você chegar e falar: tem vida, eu tenho que continuar vivendo independentemente do que está acontecendo com aquela pessoa. E aí, tanto a esposa do Aubrey, a Marian, quanto o Grant, resolvem, por mais divididos que eles estivessem, a tocar a vida deles. Então, eu achei fantástico, porque mostrou de uma forma muito sensível, muito leve até, uma dor muito importante que eu e outras pessoas aqui já vivemos. Era isso. Obrigada, Salete. Interessante essa passagem que vocês estão comentando, do Grant ficar com a mulher do Marian. A Marian. Eu achei que ela estava indo para a Flórida. Eu tive essa impressão que ela estava indo para a Flórida porque ela é uma forma dela viver, que ela tem a oportunidade da irmã e que, de verdade, aquela relação já não existia mais, né? E ela sabia exatamente, para mim, no meu olhar, que ele estava representando, né? Ali. E ela fingir, pelo menos. Ele estava tentando fingir para resgatar o amor da Fiona, na verdade. Eu não vi como eles tendo ficado juntos, mas eu vi que ele se deu a oportunidade de fazer uma coisa diferente, de sair daquela coisa de ficar só vivendo em função de uma leitura parecida com a sua. Inclusive no conto, ele diz, ele faz uma alusão dizendo: quem diria, quer dizer, que eu vou salvar a Fiona com a minha traição novamente, quer dizer, que de uma forma positiva, ele volta naquilo, né? Quem diria, porque de alguma forma está traindo ela, né? É impressionante, bacana aquilo também. Quer dizer, a coisa volta, né? Ele tem, e não tem o pega do corpo, né? Não aparece isso no conto, mas no filme a diretora tem uma cena ali que é uma cena meio que constrangedora, que os dois não têm, aquele pega que tinha ele com a Fiona, né? Porque tinha uma coisa de contato, de carinho, de pele ainda, né? Apesar dos 50 anos de casada. E um detalhe importante que a Isabel fala, e a Sandra também, que eles viviam para o outro, não tinham amigos mesmo, né? Não tiveram filhos, tiveram cachorros, os cachorros também foram embora num determinado momento, mas eles viviam um para o outro. Não cabia mais ninguém na relação, né? Tinham alguns amigos que frequentavam, que viviam no local,
ele vai, a sensação que eu tive que ele também vai embora, é obrigado a ir embora, né? Da história do professor, né? Que ele acaba indo para a casa dos pais dela e acaba ficando naquele processo ali, enfim. Isso que você está falando de pele, eu achei muito tocante no conto, quando ele vai visitar lá a primeira vez e ele fala que ele vê ela do lado do Aubrey e ela levanta e ele não tem coragem de abraçá-la. Que bonito. Eu achei aquilo assim, era uma relação tão forte que eles tinham e ele não sente coragem de abraçá-la porque ele sabia que não cabia mais. Ela, de uma forma, não estava mais naquela relação da forma como ele gostaria que estivesse. Perfeito, né? Bonito, né? Não tem. Bonito demais. Ele segura ela e fala assim, você é minha mulher, né? Porque tá tão desesperado. Fala, olha, escuta, deixa eu te chacoalhar de outra forma para buscar. Mas é bonito. Obrigada, querida. Bom te ver, viu, Salete? Obrigada. Agora, Leila, a gente não tem muito tempo, Leila, então porque a Ivani ainda vai falar, fica à vontade. É só um comentário bem rapidinho que me ocorreu a partir até dos depoimentos aqui, que é o seguinte, que bom, eu não interpreto assim, né, de que ela, eu não coloco de forma nenhuma em dúvida o adoecimento dela, né? Ela está numa fase onde ela ainda está muito preservada, né? Tem toda uma evolução aí pela frente e tem a questão da negação que também foi apontada. Mas algo que eu pensei, além disso, como possibilidade, é que o adoecimento, eu acho que ela, continuo achando que ela lida de uma forma muito positiva, talvez, mas é que para ela, me pareceu, eu me dei conta que talvez pudesse ter representado uma certa autonomia ou até uma grande autonomia. Porque como não está contado muito na história ali o que ela fazia, se ela aposentou, se não aposentou, eu não li inteiro o conto, não sei se é importante também isso, você ler o conto. É importante, Leila, você ler, porque o conto é muito fiel ao filme, você vai ter uma visão diferente do processo. Tá? Mas eu só queria dizer o seguinte, que ela me parece ter muita autonomia a partir da doença, isso dá a ela uma autonomia. Por exemplo, quando ela se perde daquela linha paralela de sempre, de esqui, sozinha, e ela entra no meio da mata, ela deita e fica extasiada, né? Da impressão que ela está vivendo um gozo, né? De estar ali admirando tudo. E na própria clínica, nesse período ausente, ela ganha um status, ela ganha um lugar, né? Ela tem uma relação de pertencimento àquele grupo que, enfim, acaba excluindo o grande, né? Não é só a questão do namorado, né? Do estar preocupada com ele. Ela sabe das rotinas, ela sabe da importância de determinadas coisas, né? Inclusive das regras do bridge. Então, eu não sei, né? Eu fiquei pensando que talvez ela fosse muito submissa ao status de vida dele e que a partir desse momento, né? Exatamente do adoecimento, ela conquista um status próprio, né? Então é isso que me ocorreu. Obrigada, Leila. Ivani, você agora, bem? Ivani? Não está saindo a tua voz, Ivani. Sim, agora, desculpa, brevemente. Não sei se vocês todas lembram como começa o filme. Ele diz, eu não queria ficar longe dela.
ela era cheia de vida. Então, o foco, do meu ponto de vista, eu continuo insistindo, é no desamparo de quem fica, porque a memória, Fiona, ela diz, quando a ideia desaparece, tudo desaparece. Talvez eu esteja começando a desaparecer, mas o foco é o desamparo de quem fica sem a presença, né, da pessoa cheia de vida. Então, assim, eu não queria ficar longe dela. Ela era cheia de vida. E ele ficou desamparado. É isso. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, obrigada pelo carinho. Só para falar rapidinho, quem for novo no grupo, pode deixar o telefone aqui nos comentários, tá? Que a gente tem um grupo no Telegram. Eu sei que é difícil mudar, né? Mas, Diana, mas estava muito difícil para mim administrar muita gente, entendeu? Então, eu tive que migrar para o Telegram e a gente vai se acostumar, não é tão diferente do WhatsApp lá, tá? O Tiago está ajudando. Mônica, que bom te ver. A Mônica, eu tenho uma passagem também da história da Mônica, muito bonita nesse processo também do Alzheimer. É uma coisa que me tocou muito. Ficou em mim isso. Vai ficar comigo, viu, Mônica, a tua história. Mônica Angelotti. Mas eu queria dizer para vocês que só deixar o telefone, tá? Por favor, nome e telefone para me adicionar no grupo. O nosso próximo encontro vai ser Frederico Forsyth. A gente já discutiu um conto dele, do livro Sem Perdão, que foi justamente o Sem Perdão. Agora nós vamos discutir um conto que se chama O Imperador, que é uma história... Ele escreve muito bem, ele é o autor de Dossiê de Odessa, ele é o Dia do Chacal, né? Ele é um jornalista, né? E ele escreve muitos policiais, mas O Imperador é maravilhoso, é um conto maravilhoso, eu sou apaixonada. E eu vou chamar a Casa Frida para falar do filme, que a escolha foi da Casa Frida. Pode falar, Carla. Do filme Peixe Grande, do Tim Burton. Que honra! Muito feliz. Oi? Feliz com a escolha. Foi a escolha da Casa Frida. Esse vai ser o nosso próximo encontro, tá? Então, feliz de vocês estarem aqui, feliz da participação de vocês, feliz com as trocas, feliz com essa sinceridade, né? Isso que a Paula fala, de poder falar o que a gente pensa sem censura, né? Falar de sentimento é muito difícil, porque as pessoas confundem tudo. E por isso que eu não deixo falar de política, Lúcia. Porque eu acho que tem que prevalecer aquilo que está dentro da gente em relação a sentimento mesmo, né? O que move, eu acho que o que salva é o amor, de fato. Então, eu acho que eu acho que é isso que une a confraria de alguma forma, né? Esses vínculos que a gente vai ter, esse rosto de vocês que eu tô com muita saudade de ver vocês, todo mundo junto, aquela energia boa de trocar, de poder olhar, mas de alguma forma vocês estão me presenteando com essa energia aqui também. É muito bom estar com vocês, é muito bom sentir vocês, é muito bom ouvir a história de vocês, sentir o olhar de vocês em cima dos pontos, dos filmes. Isso é um presente. Isso está me fazendo atravessar por esse mar revolto aqui, fazer essa travessia e me sentir acompanhada. Vocês me fazem bem. Obrigada pelo carinho. Tá? E não esqueçam de deixar o nome e o telefone, tá? Preciso do telefone também. Estou vendo que gente deixou só o nome, mas deixa o telefone também, tá bom? Que eu vou incluir no grupo do Telegram. Não pode falar de política, não pode usar memes, bom dia, boa tarde. Mas a gente vai pegar o lance de novo, Diana. Eu entendi o que você falou, porque tinha uma interação maior no WhatsApp, que o WhatsApp a gente fica ali do lado, né? Tá sempre aquela coisinha acesa e a gente indo atrás. O Telegram fica num segundo plano, mas a gente vai atravessar a montanha de alguma forma e vai se encontrar lá também. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada pela presença. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Obrigada. Tchau, Claudinha. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Diana. Tchau, Ayeli. Cláudia, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, bom te ver. Tchau, Marisa, Cris. Obrigada, Alessi, obrigada, Valéria, Delícia, Mariângela também, Ivani. Flávio, saudade de você, dá um beijo na filha.
Saudade, viu? Beijo, Isabel, obrigada. Leila, obrigada pelo carinho. Tchau, tchau, obrigada. Muito bom a gente estar com vocês, tá? Sônia, também, querida, saudade de vocês. Sônia, um beijo, beijo. Viu? Um beijo bom, gostoso, viu? Márcia, também, querida, obrigada. Jaime, saudade. Feliz. Beijo. Saudade de voz. Quero ver você na próxima. Aninha, um beijo para você. Obrigada. Bom te ver também, Maria. Feliz de ver. Beijo, Cláudia. Beijo, gente. Bom te ver. Beijo. Beijo, obrigada. Muito bom estar com vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho. Emília, obrigada, querida. Obrigada, gente. Uma semana até daqui a 15 dias. Mônica, obrigada pelo carinho, viu? Pelo depoimento, uma delícia, viu? Obrigada. Muito emocionante, bom te ver. Marisa, beijo, obrigada. Obrigada. Bem-vinda, Emília. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tiago. Obrigada aí pela força, Tiago. Bonitinho.